Você assistiu à abertura da Conferência Nacional de Educação em Brasília? Foi ontem. Você sabe o que é a CONAI? Você tem ideia do tamanho da ameaça que ela representa para o país? Eu vou mostrar alguns trechos dos discursos na abertura do evento e todo mundo vai entender. Essa Conferência Nacional de Educação foi criada em 2008, quando Fernando Haddad era ministro da Educação. Não sei se vocês lembram, mas o Lula disse na campanha, em 2022, que o Brasil nunca teve um governo que se preocupasse com a educação. O Haddad estava ao lado dele. E desde o fim do regime militar, quem mais tempo esteve na presidência foi o PT. Pois bem, a CONAI, segundo o Haddad, na época em que ele criou esse negócio, tinha como objetivo garantir a democratização da gestão da qualidade social da educação. Qualidade social. Sabe o que é isso? É ter professor especializado em educação quilombola, na educação dos sem terra, em promoção da diversidade de orientação sexual. Aí você olha quem foi convocado para participar dessa conferência. O MST, a CUT, a Associação Brasileira das Lésbicas, dos Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos. E as entidades estudantis, sempre tão democráticas, né? A UNE e a UBS. E, claro, também foram incluídas ONGs ligadas a globalistas como Jorge Paulo Lemann, George Soros e Bill Gates. A CONAI foi extinta em 2017, no governo Temer, e voltou agora com Lula. E desse encontro, que começou ontem e termina amanhã, vai sair o Plano Nacional de Educação, que será levado ao Congresso Nacional para definir a política educacional do Brasil até 2034. E agora eu pergunto, você ouviu falar das reuniões preparatórias para esse evento, para a CONAI? Encontros municipais, estaduais? Provavelmente não. A divulgação foi pequena. E essas reuniões tiveram a participação, basicamente, de pessoas que pensam da mesma forma, ligadas a ideias coletivistas, ao comunismo, ao socialismo, a tal justiça social. É uma gente que vive falando em democracia, mas não convive com aqueles que têm ideias diferentes das suas. É uma gente que fala em ciência, mas interdita o debate, que é a base da ciência. Olha o que disse a reitora da UNB, Márcia Abraão, na abertura da CONAI ontem. O Brasil voltou, a ciência voltou, o respeito ao meio ambiente voltou. Estávamos aqui, resistindo, combatendo as fake news e o negacionismo. O que essa turma que domina a CONAI quer não é possibilitar aos alunos uma formação intelectual, fazer com que eles adquiram conhecimentos elementares, técnicos, relevantes. A gente está diante de uma revolução para modificar os valores, as atitudes e os comportamentos das pessoas. É um processo de lavagem cerebral mesmo. É um movimento totalitário, antidemocrático, que está gerando uma massa de ignorantes, está destruindo a inteligência humana. Todos submissos à classe governante, por meio de uma filosofia manipuladora que nada mais é do que uma representação da utopia comunista. Sai o ensino cognitivo e entra a aprendizagem da vida social. Mais um trecho do discurso da reitora da UNB na abertura da CONAI. Estamos aqui reunidos para debater e construir o futuro da educação brasileira, com um forte compromisso com a promoção de uma educação inclusiva e voltada para o desenvolvimento sustentável do Brasil e o bem-estar do nosso povo. É a mesma linha do discurso da presidente da UNE, Manuela Mirella. Que nós ocuparemos cada sala de aula, as ruas desse país, como sempre fizeram, para que a gente construa uma universidade transversal, emancipatória, transformadora, que forme, para além de profissionais, também cidadãos de consciência elevada, compromissados em combater as desigualdades sociais e resolver as mazelas do nosso povo. Isso sim é um projeto de Brasil forte e soberano. É isso, é uma ditadura psicopedagógica que tira dos alunos as ferramentas para a autonomia intelectual
e impõe a eles valores, atitudes e comportamentos por meio de manipulação psicológica. Todos têm de pensar da mesma forma, só uma visão de mundo, e totalmente equivocada, passa a ser permitida. É um desprezo absoluto pela liberdade, pela dignidade humana, pela democracia, e tudo isso mal disfarçado de luta contra o preconceito e a discriminação. Esse é o ensino revolucionário. A prefeita de Juiz de Fora, em Minas Gerais, Margarida Salomão, também discursou na abertura da CONAI. Ela falou em democracia e debate num encontro que só tem um grupo, um único grupo. Eu quero desejar a todas e todos aqui que nessa conferência ferva o debate e que prevaleça a participação democrática para que nós possamos ter um novo Plano Nacional de Educação do tamanho do Brasil. A presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, Jade Beatriz, também veio com essa historinha de democracia. Fazem 6 anos que não existe Conferência Nacional de Educação nesse país. E o dia de hoje é a retomada de uma construção democrática da educação brasileira. Fazem 6 anos. Em vez do correto, faz 6 anos. É assim que a gente está. Os nossos estudantes estão entre os mais caros do mundo e, mesmo assim, estão também entre os piores. Pode olhar o resultado de qualquer pesquisa internacional. E querem mais do mesmo, mais do que não tem dado certo há décadas. É claro que teve menção a Paulo Freire nos discursos da reitora da UNB e no da prefeita de Juiz de Fora. A presença de todos nós aqui, vibrando e apostando, é um gol de placa contra o atraso, contra os negacionistas, contra os inimigos da educação democrática popular, contra aqueles que renegam o Paulo Freire. Temos orgulho também de ter Paulo Freire entre os nossos doutores honoris causa. Paulo Freire, bom, ele chamou a atenção para o problema do analfabetismo no Brasil. E o que mais? De bom, nada. Ele dividiu o mundo entre opressores e oprimidos. Ele defendia uma pedagogia que faça da opressão e de suas causas objeto da reflexão dos oprimidos, de que resultará o seu engajamento necessário na luta por sua libertação. O Paulo Freire elogiava Che Guevara, um assassino sanguinário, um psicopata. O que não expressou Guevara, talvez por sua humildade, é que foram exatamente esta humildade e sua capacidade de amar que possibilitaram sua comunhão com o povo. Este homem excepcional revelava uma profunda capacidade de amar e comunicar-se. O Paulo Freire achava que a educação deveria estar a serviço da revolução. O sentido pedagógico, dialógico da revolução, que a faz revolução cultural também, tem de acompanhá-la em todas as suas fases. Então, para ele, o ensino deve estar a serviço da ideologia. E as portas se abrem para a pregação política em sala de aula. E quem é a vítima disso? O aluno. E, consequentemente, o país inteiro. Na pedagogia do oprimido, o Paulo Freire não faz menção à família. Ele achava que o ensino é uma tarefa do professor com o protagonismo do Estado, claro. Qual é a lógica do patrono da educação brasileira? Como a sociedade é opressora, a família reproduz os mecanismos opressores dentro de casa. Então, família, religião, tradições, isso deve ser descartado. Só o Estado salva. Ensino sólido, que privilegie os aspectos mais acadêmicos, isso não virá a partir da CONAI. Não virá. E o que virá? A recusa ao ensino em casa, a recusa ao homeschooling, às escolas cívico-militares, à escola sem partido, ao que chamam de agenda neoliberal, de agenda ultraconservadora. Virá, mais uma vez, a aversão à meritocracia. Medir aprendizagem e desempenho parece sempre uma bobagem para a turma da CONAI. Quando esse pessoal fala em
Equidade na educação está falando de igualdade de resultados, não igualdade de oportunidades.